Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para a outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para a outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para a outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo, conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer.
Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Oh, que coisa bonita, igual uma família unida, onde você mexeu com um, você mexeu com todos, onde você tocou num, você tocou em todos, onde você abençoou um, você abençoou a todos, onde você cuidou de um, você cuidou a todos, onde cada um está procurando meios e formas de cooperar, de ajudar, de abençoar, de enlevar, de edificar a todos. Eu gosto muito dessa expressão de Paulo. O propósito do dom é para que não haja divisão no corpo. Você não está competindo com ninguém na igreja. Você não está disputando com ninguém na igreja. Você não pode ter o sentimento de Diótrefes. Lembra de Diótrefes? Que João diz na carta dele, aquele membro da igreja que ficava enciumado toda vez que chegava uma pessoa nova na igreja. E ele não apenas não dava acolhida aos membros novos, como os expulsava da igreja. Ou seja, cada pessoa que chegava, ele achava que era um rival. Que era alguém que ia tomar o espaço dele, que ia ocupar o lugar dele. E ele ficava então com medo de perder o seu trono. Paulo diz, não. Nós não estamos competindo na igreja. Nós não estamos brigando por um lugar ao sol na igreja. Nós devemos lutar para ajudar um ao outro. Para que não haja divisão na igreja, mas para que nós possamos trabalhar e cooperar com igual cuidado em favor uns dos outros. Eu busco e recebo os dons espirituais na minha vida para ser tratado, formado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus. As minhas mãos são usadas por Deus para manifestar grandes milagres, e o nome de Jesus será levantado com esses sinais. Eu declaro que serei zeloso com esses dons e viverei o meu chamado e constituição. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque Deus é fiel. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família, e que os dons espirituais sejam derramados sobre você. Em nome de Jesus. Amém.